O blog do Batista Neto vai conversar agora com o vereador José Derimatea, presidente do PMN, ou pelo menos ex-presidente do PMN, ele que, segundo informações, foi pego de surpresa. Mas a gente quer começar com o seguinte fato: até a semana passada, o PMN ele tinha uma independência em relação ao governo, ou seja, não pertencia ao governo. Mas houve aí algumas movimentações, a nova secretaria do governo Lula Cabral, onde nomeou uma secretária e colocou o PMN para assumir essa secretaria que é de combate às drogas. Como é que fica a sua situação, o senhor que se colocou firmemente, fielmente oposicionista ao governo? Eu me mantenho onde estou. Acho que para mim, quem está mudando de espaço, né, quem está mudando, na verdade, de lógica, de ideologia, não sou eu. Quem está mudando é o partido. O partido tem uma lógica, o partido é oposição a nível nacional ao governo da presidente Dilma, o partido faz oposição ao governo do Estado, o partido participa da mesa da unidade na Prefeitura do Recife, pelas oposições, né? Inclusive o presidente estadual faz parte da mesa da unidade, Silvio Barbosa, e porque somente no cabo o partido agora é governo. É estranho, né? Então eu continuo da mesma forma que sempre estive. E na verdade vou seguir meu caminho. O que eu peço ao presidente do partido, à direção estadual do partido, é que se eles querem fazer parte do governo, se já acertaram, já fazem, inclusive a revelia do nosso conhecimento, que estávamos naquele momento na presidência municipal, né? Então, a revelia nossa, eles tomaram essa decisão e que, se querem seguir esse caminho, podem até seguir. Agora, não me obriguem, que eu não sou boi para ninguém me tanger. Eu não vou seguir o caminho que não quero seguir e vou, evidentemente, seguir os caminhos que eu sempre vinha seguindo, tirando meus passos e buscar aí o meu direito e cumprir com os meus princípios e a minha dignidade, como sempre fiz. Vereador, mas assim como o senhor era do governo e não tinha tanto rigor nas cobranças de algumas execuções públicas, o senhor partiu para a oposição e agiu como oposição. Seria difícil, o que impediria o senhor de voltar até aquele perfil de quando o senhor era do governo? Eu acho que o tempo que eu tive no governo deu para conhecer, foi o tempo que eu estava maturando, deu para conhecer, na verdade, as atitudes do governo. Mas não condizem, na verdade, com o meu pensamento, a forma de se governar não condiz com o meu pensamento. Hoje são divergências claras, não são divergências pessoais, até não tenho nada contra o prefeito, eu até gosto dele, meu amigo, mas tenho contra o seu governo, a forma de se governar, as inversões de prioridades do município, a falta de planejamento da cidade, o caos na educação, o caos na saúde. Então são questões que, na verdade, eu não posso concordar, até porque tenho um mandato para responder e não posso concordar com isso apenas por conveniência. Isso seria muito bom e até muito fácil para mim, e seria muito mais conveniente eu estar apoiando o governo, mas isso não condiz nem com o meu papel, nem com a minha dignidade, nem com a minha vida, muito menos com a obrigação que eu tenho com o meu mandato. O senhor falou no seu mandato, encerrou essa última pergunta falando no seu mandato. Esse seu mandato vai continuar sendo seu? O mandato, pela lei, o mandato é do partido, né? Embora o partido não tenha voto no Brasil, a gente sabe, mas a lei determina que é o partido. Se o presidente, como ele já declarou, quiser pedir meu mandato, porque eu não vou acompanhar o que a estadual definiu em relação ao PMN do Cabo, ele pode pedir e eu vou tentar me defender na justiça, mas se o preço final for a perca do meu mandato, entre ela e a minha dignidade, entre o meu mandato, a minha dignidade e os meus princípios e a defesa do que eu penso, eu continuarei com o que eu penso e com os meus princípios. Então, o mandato, para mim, claro que eu vou defendê-lo na justiça, até porque eu tenho um direito bom, como já falei, não sou eu que estou mudando de lado. Quem está mudando, na verdade, a regra do jogo é o partido. Então, continuo como sempre estive e no lugar onde sempre estive, inclusive por orientação do próprio partido. O próprio partido tem dado essa orientação. Eu fui candidato no ano passado pelas oposições, por orientação do próprio partido. Eu, particularmente, não sou opositor a Eduardo Campos, mas estive num partido que estava, inclusive, fazendo sacrifício para ser. Então, sempre estive ao lado do que o partido queria fazer e sempre o partido hoje, para mim, é que tem mudado o seu lado, o seu discurso, a sua diretriz, os seus encaminhamentos. Assim, não só pelo fato do partido ter assumido a secretaria do governo Lula Cabral, mas sim também um fato curioso que hoje deu no Twitter, é que o senhor não sabia que não fazia mais parte da presidência do PMN, do PMN aqui no Cabo. O senhor se sente traído pelo partido por isso? Claro, isso é uma traição e é mais do que traição, isso é um golpe, né? Não tem necessidade disso. A relação que eu tenho
inclusive com o professor Silvio Barbosa, eu esperava que tivesse tido um outro tratamento. Eu tinha uma nominata, tenho em mãos uma nominata do TRE com o nosso mandato valendo até dezembro. Foi feita uma revogação no próprio TRE, encurtando esse mandato para 20 de junho, que já acabou faz tempo, exatamente nesse período da negociação com a Prefeitura. Então, depois eu tinha conversado com ele, segunda-feira passada, que essa agora fez 8 dias, ele estava indo para o Acre e me prometeu que conversaria comigo na sexta-feira, comigo e com o Cianinho, para decidir a situação do cabo. Na quarta-feira, antes da sexta que conversaria comigo, já apareceu, inclusive, no seu blog e em outros meios de comunicação aí, a notícia de que o PMN assumira uma secretaria no governo. Inclusive ele estava viajando e não tinha conhecimento de nada. E depois veio dizer aqui na rádio de que tinha sido discutido pela instância municipal. Eu não sei qual é a instância municipal, que eu não fazia mais nem parte da instância municipal, que é a nominata hoje. Inclusive eu não sabia que não fazia. Puxei agora na internet, para nossa surpresa, está inativo a executiva municipal desde 20 de junho, embora a gente tenha uma nominata valendo até 31 de dezembro. Ari, permita chamar de Ari, embora seja uma entrevista formal. Em relação ao seu colega parlamentar, Cianinho, ele conversou com o senhor a respeito da questão da presidência, a respeito da movimentação, articulação em colocar o PMN na base do governo. Ele conversou alguma coisa com o senhor em relação a isso, já que ele participou tão ativamente, como diz, como falou o próprio release da Secretaria de Comunicação da Prefeitura? Não, ele não. Ele sempre me chamou para fazer parte da base do governo, mas eu sempre coloquei para ele minha posição. E a gente, tanto é que aqui na Câmara, eu sempre tive até o partido, ele sempre votou do jeito que ele quis, e eu sempre votei, nunca tivemos nem, até nunca fui, na verdade, mais xiita com isso, né? Ou uma posição mais partidária. Agora, o presidente estadual chegou a conversar comigo no dia 13, quando a gente estava no Congresso de São Paulo, que teria tido um encontro com o prefeito e com o vereador Cianinho, da família Giuliani, que ele teria oferecido para ele a Secretaria das Drogas, ou melhor, a Secretaria de Combate às Drogas, né? E a partir daí eu também coloquei para ele o que é que eu achava e que na verdade se eu podia fazer parte disso e tal, e eu coloquei para ele, como estou dizendo aqui, que o mínimo que eu cobraria dele, que eu pediria a ele, se o governo assumisse, o PMN assumisse o governo, era que deixasse eu seguir meu caminho. É o que estou mantendo a minha coerência. Eu falei para ele no dia 3 de julho lá em São Paulo, inclusive na presença de diretores nacionais, de dirigentes nacionais do partido. Ele sabe disso, do que eu estou dizendo, e ele não é homem para me dizer que não é verdade, se quiser falar a verdade, porque eu coloquei isso muito claramente. Então não estou mudando de lado, eu respeito a posição do partido, mas não admito que seja obrigado, que seja tangido, feito animal, para um caminho que eu não quero ir. Eu acho que ele tem que respeitar também a mim. Não, só para encerrar, com certeza o senhor já contactou a assessoria jurídica, enfim. Mas se for o caso, que tudo leva a isso, o senhor deixar o PMN, qual seria o partido que o senhor está mais alinhado, está mais íntimo, digamos assim, e o senhor pode compor para as próximas eleições? Não, eu não tenho ainda uma definição. O que eu tenho claro é que não seguirei esse caminho. Até porque acho que isso devia ter sido tratado, inclusive, de forma mais transparente, mais direta. Como eu já disse, eu respeitaria e pediria a ele, me deixe seguir meu caminho, e o partido segue o caminho dele, já que o partido está querendo mudar de lado, e eu não quero mudar de lado. Então, eu não sei ainda qual é o partido, tem diversas opções aí, certamente, a gente no horário certo, na hora certa vai ver. Estou esperando também que o presidente do partido, até porque não teve mais nenhum contato comigo depois disso, depois da nomeação, não teve mais contato comigo, estou esperando que o presidente estadual tenha esse contato. Se não for feito, no prazo certo e correto, eu vou daqui para lá, tenho aí um mês e pouco para maturar e tomar aí minhas decisões de que caminhos a gente vai seguir daqui para lá. Você tem medo de traído também é igual ao sentimento de perseguido? Também, exatamente, a traição e depois da traição vem a perseguição. E pedir um mandato, na verdade, você pediu um mandato porque eu estou cumprindo o que o partido determinava, aí na verdade é uma perseguição, até uma perseguição injusta, né? Que às vezes você pode ser perseguido por outras razões, até você, porque até merece, porque fez alguma coisa, mas não, nós estamos sendo aqui traídos e depois perseguidos de forma injusta. Ok, o vereador Arimatea comentou sobre a inclusão do PMN na base do governo Lula Cabral e se dará muita carta para manga. Obrigado, vereador.